Olá, amigo vestibulando! Hoje a gente vai falar sobre a política externa da China com relação às suas províncias, com relação às etnias menores, às minorias étnicas que tem na China. A gente vai falar sobre a anexação do Tibete pela China e o caso de Taiwan. Então vamos separar aqui o caso do Tibete e o caso de Taiwan e ver como que é a relação da China com essas duas regiões. Vamos lá? Primeiro, Tibete. O Tibete, acho que é legal a gente localizar primeiro, certo? Ele está aqui na região do Planalto do Tibete, certo? Com a presença do Rio Azul, o Rio Amarelo, o Rio Indo. Lembrando, presença, eu estou falando de nascentes, as nascentes desses rios, que são importantíssimos para toda a região. O Rio Mekong, o Rio Brahmaputra, o Rio Ganges. Todos esses rios aqui, tá, são importantíssimos porque eles nascem no Planalto do Tibete e atravessam para outros países, para a Índia, para o Paquistão, atravessam a China, vão para o Laos, para o Camboja, certo? Vamos falar um pouquinho da história. A história do Tibete é bem interessante, porque ele teve meio que sempre em relação a países, a política externa, a leis que vêm de fora, certo? O Tibete ele tem uma história de mais de 2000 anos. Só que no ano 600 depois de Cristo, o rei Songtse Gampo, ele foi o 33º rei, ele casa-se com a princesa Wen Shen da China e é a partir daí que começa a aproximação do Tibete com a China. E os olhinhos dos chineses começam a brilhar para cima do Tibete, até por conta de sua cultura, que é durante o governo de Songtse Gampo que começa digamos, o florescimento da cultura do Tibete, com escrita, arte, construção de vários templos, etc. Certo? Porém, no ano de 1200 vai acontecer uma reviravolta aí. No ano de 1200, o Império Mongol vai invadir a China, vai invadir o Tibete e vai fazer do budismo tibetano a religião oficial do Império Mongol. Para você ter ideia, a gente pode até comparar. O Tibete ele vai ser meio que o Vaticano do Império Mongol, dada a sua importância. E os mongóis estavam tão satisfeitos com a situação que eles concedem aos líderes espirituais do Tibete a liberdade, certo, de administrar o território do Tibete. Porém, em 1368, a dinastia Yuan, a dinastia dos mongóis, a última dinastia do Império Mongol, vai cair a partir de revoltas dos chineses e lá pelo século XVIII, certo? O Tibete vai ser anexado à China. Em 1912 nós temos uma independência temporária, porém por volta de 1950 aqui, aliás, em 1950, o Tibete será invadido pela China comunista, que tinha acabado de sair da guerra civil, né, de 1947 a 1949, que vai ser o tema também essa guerra civil do caso Taiwan aqui. Por quê? Vamos lá. Taiwan. Taiwan também tem mais de 2000 anos de história, também é conhecido como Ilha de Formosa. Você já deve ter ouvido falar, amigo vestibulando, Ilha Formosa. Por quê? Foi durante uma breve ocupação dos portugueses que colocaram esse nome na ilha. A Ilha de Formosa, ou a Ilha de Taiwan, ela teve conflituosa ali também com a China, certo? Com os países em volta, vários países já quiseram dominar Taiwan, Portugal, o Japão, a própria China, certo? E no século XIX, o Japão vai tomar conta de Taiwan até fins da Segunda Guerra Mundial, quando a China vai voltar a tomar conta de Taiwan, certo? Porém, em 1947 a 49, quando estava acontecendo a Guerra Civil, que a gente falou aqui do lado, pessoal, você tem um conflito que entre os nacionalistas, o partido do Kuomintang, o partido do general Chiang Kai-shek, certo? Em conflito com o Partido Comunista do Mao, Mao Tse-tung, certo? Porém, o Chiang Kai-shek ele vai perder, certo? Nesse conflito com o Partido Comunista e vai se refugiar na ilha de Taiwan. Só não foram exterminados porque os Estados Unidos vão dar apoio militar e financeiro para o general Chiang Kai-shek, certo? Por que os Estados Unidos se metem ali? Porque é bonzinho?
Não sei, tire suas conclusões, meu amigo, mas, na minha opinião, os Estados Unidos vão dar apoio por quê? No objetivo de impedir mais o avanço do comunismo, tá? Já tinha o exemplo da Coreia do Norte, já tinha o exemplo do Vietnã acontecendo por ali também, começando assim a surgir, certo? E a Rússia, a União Soviética aumentando seu domínio. Então os Estados Unidos vão apoiar a Chiang Kai-shek, com o Partido Nacionalista, na ilha de Taiwan. Na segunda metade do século XX, ainda com o apoio, aliás, principalmente com o apoio dos Estados Unidos, a ilha de Taiwan vai chegar à condição de tigres asiáticos, né, um grande exportador de produtos tecnológicos, vai desenvolver sua economia, certo? E, até hoje, vamos encerrar isso aqui, como é que está a atualidade? A atualidade é o seguinte, a ilha de Taiwan ainda é considerada uma província rebelde pela China, certo? E a situação aqui do Tibete também não está das mais favoráveis, já que a China não concede de maneira alguma liberdade para os tibetanos. Então, até hoje nós temos o quê? A China reprimindo as etnias minoritárias, as regiões com menor influência política, militar aí. Tudo bem, pessoal? Fica a dica, China despenca no vestibular faz mais de 20 anos, hein? Então, bons estudos, tchau!